Artéria cerebral posterior. A artéria cerebral posterior tem origem na artéria basilar. Através da artéria comunicante posterior, estabelece relação com a circulação carotídea ou anterior do encéfalo. Ela segue um curso através da incisura tentorial e se distribui para a região posterior de cada hemisfério. Nesse trajeto, envia ramos para o tálamo, mesencéfalo, incluindo o plexo coroide e as paredes do terceiro ventrículo e ventrículos laterais. A artéria cerebral posterior pode ser dividida em 4 segmentos: P1, P2, P3 e, por último, P4. O segmento P1, chamado de pré-comunicante, se estende da bifurcação da basilar até a junção com a comunicante posterior. Os ramos originados de P1 incluem as artérias tálamo-perfurantes, que passam na substância perfurada posterior, as artérias coroideias postero-mediais, que cursam ao redor do tronco para adentrar o espaço do véu interposto e alcançando o plexo coroide ventricular, e ramos para a lâmina tectal, pedúnculos cerebrais e mesencéfalo. P2 se inicia na comunicante posterior, percorre as cisternas crural e ambiens e termina em um plano coronal ao nível do limite posterior do tronco. Esse segmento se subdivide em anterior, P2A, e posterior, P2P. Essa divisão acontece ao nível de um plano coronal na face posterior do pedúnculo cerebral. O segmento anterior, P2A, ou segmento crural, percorre a cisterna crural entre o pedúnculo cerebral e o únculo, abaixo do trato óptico. O início do segmento P2P, ou segmento mesencefálico lateral, coincide com o ponto coroideu inferior, que demarca a transição entre as cisternas crural e ambiens. O segmento P3, ou também chamado de colicular, se inicia na margem posterior do mesencéfalo e termina no limite anterior do sulco calcaríneo. A bifurcação da artéria cerebral posterior nos seus ramos terminais, com frequência, acontece nesse segmento. O ponto colicular, um reparo angiográfico importante, acontece no segmento P3, quando as artérias de cada lado se aproximam, indicando o limite posterior do tronco encefálico. Já o segmento P4 compreende os ramos corticais e inicia no limite anterior do sulco calcaríneo. Os ramos terminais de P4 cursam nos sulcos do mesmo nome e incluem as artérias parieto-occipital e artéria calcarínea. Nesse módulo, estudamos a artéria cerebral posterior, seus segmentos e suas relações anatômicas e angiográficas. Aplique esse conhecimento em sua prática diária.